Eu conheci o professor Stemme em março de 1967, eu tinha acabado de fazer vestibular em Lages e ele nos recebeu, foi a primeira pessoa que eu conheci em Florianópolis, lá no Bloco B, hoje Bloco B, na época era o único prédio da Trindade que abrigava a engenharia mecânica. Aliás, foi o primeiro ano em que o curso começou na Trindade. E nesse período, depois disso, eu fui, ano seguinte, eu fui presidente do centro acadêmico da engenharia, era só engenharia mecânica, era escola de engenharia industrial. E nessa minha função de presidente do centro acadêmico, eu participava da congregação da escola de engenharia, que seria o conselho, né, da escola que decidia sobre os destinos do curso, enfim. E nesse período houve uma movimentação grande para a criação de 2 novos cursos. O primeiro deles foi o de engenharia elétrica, né, engenharia de telecomunicações, elétrica e telecomunicações, e depois engenharia civil. Então, nesse período de busca e de conquista desses 2 cursos, como representante no colegiado, tive uma participação muito próxima do professor Stemme, que havia lá uma certa disputa entre fazer o curso com professores do Rio Grande do Sul, que era o clássico, trazer gente pronta, e outros que queriam que fosse só professores daqui. Mais tarde, aí ano seguinte, 69, chegou o primeiro computador na universidade, que foi o IBM 1130, e o professor Stemme então escolheu 6 alunos, 2 da engenharia mecânica, 2 da elétrica e 2 da civil, e eu fui então escolhido como sendo o aluno da minha turma de engenharia mecânica, e da turma seguinte foi o professor Carlos Alberto Schneider, que hoje é o superintendente da Fundação CERT e fez toda a sua carreira dentro da engenharia mecânica. Então isso foi em 69. E já em 70, ano seguinte, eu mostrei o interesse de fazer mestrado no exterior, fazer pós-graduação no exterior, e não havia incentivo para isso, porque já existia pós-graduação no Brasil, aqui especialmente a engenharia mecânica. Não tinha muita possibilidade de ganhar bolsa para o exterior, e o professor Stemme então me indicou uma competição que houve para uma bolsa do Rotary, da Fundação Rotária, que Santa Catarina tinha uma vaga, e eu acredito que ele me ajudou nesse período a conquistar essa vaga em 70. Em 71, foi o último ano então da engenharia mecânica, foi o ano que eu me formei em dezembro. O professor Stemmer, ele acompanhou, eu acompanhei, ele não chegou a ser meu professor. Eu entrei já na pós-graduação aqui, fazendo os cursos em paralelo com o último ano de engenharia. E no final do ano, quando eu me formei, ele me convidou então para ser professor da universidade aqui na engenharia mecânica. Foi quando, então, em março de 1972, ele me convidou para ser professor. Fui professor auxiliar de ensino. Então, mais ou menos essa é a história que eu tive com ele na graduação. Quando voltei da pós-graduação, em 73, já continuei aqui como professor, eu já era professor, saí licenciado. Então, fiz a minha atividade normal como professor em tempo integral, tanto na pós como na graduação. Isso em 73, mas em março de 74, em junho de 74, o professor Stemme foi designado para ser o diretor do programa Premesu em Brasília, que é o programa de expansão e melhoramento das instalações do ensino superior. Era um órgão vinculado ao MEC, dentro do MEC, no DAO, que hoje é a Secretaria de Assuntos Universitários, de Ensino Superior, na época era o Departamento de Assuntos Universitários, eu acho que era isso, nem lembro mais direito. Então o professor Stemme me convidou para que eu fosse ajudá-lo nessa tarefa. Esse órgão, Premesu, ele tinha a função de administrar programas de construção de campos universitários. Foi um período de grande expansão das universidades federais no Brasil. E eu fui então o gerente de equipamentos, que era encarregado de administrar todos os programas que tinham a ver com o fornecimento de equipamentos para as universidades e laboratórios. Então, era uma pessoa que morava dentro do campus e acompanhava passo a passo, e ele não se furtava a cuidar de todos os detalhes, né? Então, era uma pessoa cuidadosa
ao mesmo tempo que ele tinha um espaço em Brasília ou qualquer lugar do mundo, ele se apresentava com autoridade, ao mesmo tempo ele cuidava das pequenas coisas, por isso esse fôlego todo que ele tinha, né, para poder cuidar bem da universidade. Então foi um período em que ele não gostava da burocracia, como muitos hoje, mas tinha os valores que todos nós aprendemos com ele, né? Que é o trabalho e a honestidade. Então era assim que ele ensinou a todo mundo, né? Pelo exemplo, né? Que todos que seguiam e trabalhavam com ele saíam com esse perfil, e eu devo também boa parte do meu perfil profissional ao que eu aprendi com ele.